atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 46 do ano de 2022. Participarão hoje eu, André Reis, André Zola, Valmir de Lima e Gilberto Silva. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Superiores e Inferiores, extraído do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, Vida Espírita. O item também é o 6º, Relações de Além-Túmulo, perguntas 274 a 277. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 65, intitulada Não te enganes. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 9, Espiritismo, item 9.1, Questões Atuais. Agradecemos sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O editorial de hoje
foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo e tem como título Superiores e Inferiores. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, com um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é uma nem outra coisa, desde que retira quando lhe bem lhe apraz. Se fosse privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão, ou de conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão, que está desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que estes puderem cometer, os vícios, e que forem arrastados em consequência dessa orientação, ou dos exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, herdará os frutos de sua solicitude, por conduzi-los ao bem. Todo homem tem, sobre a terra, uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionastes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo, não desprezai nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje o obedecem, na verdade, já podem tê-lo dirigido ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que, então, será tratado como por sua vez os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sobre a sua posição dirá
que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes de que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar, agora sentir os inconvenientes de que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar cedo ou mais tarde. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao nosso estudo da codificação espírita e estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje vamos iniciar com a questão 274, onde o codificador Allan Kardec faz o seguinte questionamento: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Zola. Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Assim responde o Espírito Verdade à pergunta 274 de O Livro dos Espíritos, elaborada por Allan Kardec. E temos uma continuação, a 274A, onde Kardec pergunta: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? E continua o Espírito Verdade: eu disse irresistível. Valmir, André, telespectador, ouvinte da Web Rádio Verdade e Luz. Esse irresistível que aqui está colocado, principalmente em se tratando da autoridade ética, moral e de caráter que os espíritos vão galgando ao longo do seu processo evolutivo, eles elaboram consigo um magnetismo, uma influência natural. Isto para quem está
na ascendência, no processo de amadurecimento e desenvolvimento, é perceptível esta autoridade. Traçando um exemplo muito simples e singelo, é a mesma autoridade que mães exercem sobre muitos dos seus filhos. São inúmeros os exemplos que nós conhecemos de que alguns espíritos, filhos rebeldes, difíceis, ante e diante de suas mães, diante de quem lhes criou e cria com muito afeto e amor, elas exercem sobre eles uma autoridade irresistível. Outro grande exemplo que nós temos de autoridade irresistível é o exemplo dado de Jesus no momento em que ele trata ao lunático, àquele que está sobre uma influência espiritual, de espíritos que se intitulam legião. E ante a presença de Jesus e de suas ordens, eles simplesmente se afastam imediatamente. Então é muito grande a ascensão que se exerce, porque ela é dada por direito natural daquele que a conquistou. Há muito tempo atrás, eu estava numa rádio aqui de Ribeirão Preto, para um programa, para uma gravação, e fui interpelado e recebi a seguinte narrativa de um senhor, que ele indo a Uberaba, né, conhecendo e fazendo uma visita a Francisco Cândido Xavier, e é bom sempre trazer esses exemplos palpáveis, mensuráveis, essas histórias contadas, né? Ele, ao se aproximar do Chico, teve um envolvimento emocional, algo que ele não resistiu àquela presença singela, àquela presença amorosa, àquele espírito evoluído, amadurecido, perante muitos que ali estavam. Então, essa autoridade, ela existe e ela é natural, ela é imposta. E diferentemente do que está narrado no nosso editorial de hoje, aonde a autoridade que se obtém é uma concessão divina para alguns espíritos encarnados prestarem aos seus irmãos ajuda e auxílio, e que pode ser subtraída a qualquer momento, porque esta autoridade que eles possuem não é deles, não é de fato, é transitória de direito. Esta autoridade da pergunta 274, ela jamais será retirada do espírito que a conquistou, porque ele se apropriou. Ela é inalienável para ele, intransferível. Ninguém transfere essa autoridade, ninguém concede. Simplesmente a exerce. Mas quando a exerce, exerce de forma sublime, com amor, com afeto, e sempre trazendo para aqueles um sinal de esperança, de confiança e de evolução. Muito bem, obrigado, Zola. Continuando agora a questão 275. Kardec questiona assim: o poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Valmir. Resposta dada pelos espíritos da codificação: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. E temos uma sequência 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Resposta dos espíritos: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na terra
pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Bom, aqui o capítulo trata exatamente das relações de além-túmulo. Transferida nossas relações após o desencarne, após o desenlace, transferida essas relações para o mundo dos espíritos, tudo pode se alterar. E pode se alterar de tal maneira, de tal sorte, que alguém recebendo notícias no mundo encarnado da forma como tudo isso se alterou, ficaria surpreendido. Porque nossos pontos de vista, nossos valores, nossas formas, nossos meios de enxergar as relações sociais, quase sempre ela é muito mesclada de ilusões. Aqui se faz muitas vezes esforços, diríamos assim, às vezes até insanos, para atingir certas posições sociais. Às vezes, à custa de quedas morais, de mentira, de enganação. E muitas vezes essas condições galgadas levam para as mentes não muito maduras a ideia de que esse alguém é vitorioso, que esse alguém conquistou condições meritórias do ponto de vista humano. Mas, como aqui a espiritualidade nos remete a uma condição que escapa do nosso entendimento no sentido humano, então faz que nós tenhamos um ponto de vista totalmente diferenciado. As relações que se estabelecem no mundo dos espíritos são baseadas nos valores reais, nos valores morais e intelectuais que os espíritos possuem, e esses valores, eles de fato se patenteiam porque são conquistas justas, corretas, aonde não houve de forma alguma nenhuma aplicação da falta de caráter, de meios escusos. Então, essas conquistas, pode-se dizer, são os verdadeiros tesouros adquiridos pelo espírito, que as traças não corroem e que os ladrões não roubam. Então, essas relações, muitas vezes, são muito diferentes. Agora, como a citação do companheiro André Zola, quanto à autoridade exercida por Chico Xavier frente às pessoas que o visitavam, autoridade essa que ele bem registrou, feita com humildade, com muito amor e com muita sabedoria. A sabedoria do homem simples, do homem que, de fato, compreende, o verdadeiro tesouro que nós, espíritos, podemos conquistar e que esse tesouro de espírito é inalienável, é intransferível. Então, as relações quase sempre se alteram demasiadamente, quando do outro lado estivermos. Faremos uma breve pausa no nosso programa para os comunicados da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa. Vamos continuar com o estudo de O Livro dos Espíritos, agora com a questão 276. Kardec pergunta: aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Zola. Responde o Espírito Verdade. Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. André, Valmir, essa resposta me faz lembrar de um dito popular, né? Você quer conhecer uma pessoa, lhe dê poder, né? E aí ela, diante do poder, ela vai mostrar, né, as suas qualidades, as suas virtudes e os seus defeitos. O poder, ele é tão ilusório, ele é tão frágil, que termina no túmulo. Por que ele termina no túmulo? Porque ali, depois do túmulo, o poder deixa de ter relevância e passa a se ter, sim, aquilo que se realmente é, né? Aquilo que se realmente se apresenta. E nesta condição, o poder muda, porque ele passa a ser o poder de fato e de direito, e não só o poder transitório. Para dar um exemplo claro disto, eu vou contar uma história muito narrada no meio espírita, daquele conferencista que fazia a palestra, falava das propriedades, das benesses, dos exercícios morais, da transformação, como todos os conferencistas assim o fazem, cada um do seu jeito, né? Incentivando os ouvintes, né, a transformar as lições em lições práticas no seu dia a dia, mudando seus hábitos, suas atitudes, suas posturas, né? Transformando intimamente de tal maneira que ele possa se tornar um homem de bem. Ocorre que ao longo dos anos aquele senhor sempre assistiu àquela palestra. E como todos nós aqui encarnados teremos que fazer o caminho de volta, aquele senhor que ouvia as palestras também fez, e o palestrante também fez. E em chegando no plano espiritual, eis que surge a descoberta do palestrante. Quem veio recebê-lo e socorrê-lo? Aquele senhor que estava lá ouvindo atentamente todas as lições que o palestrante na casa espírita, porque nós estamos num programa Verdade e Luz, um programa espírita, então vamos falar de nós espíritas. Né? E ele foi recebido, mas ele falou assim, mas o senhor? Ele falou assim, mas como? Ele falou, tudo aquilo que o senhor falava, eu praticava. Então aí adveio qual poder, qual autoridade? A autoridade moral de quem se transformou. Como o Valmir já bem comentou, a hora que chegar no plano espiritual, vale o amor que temos dentro de nós e o que somos capazes de fazer pelos outros. Ou seja,
temos que ser o verdadeiro homem de bem. E essa autoridade irá ser exercida. E aqueles que acreditaram na transitoriedade farão uma descoberta muito triste, de que ali vale o que se tem no coração, não o que se tem na boca. Ó geração hipócrita, né? Que me tens na boca e não me tens no coração. Muito bem, muito obrigado, Zola. Vamos agora à última pergunta da noite, que é a 277, onde Kardec faz a seguinte pergunta. O soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Valmir. Resposta dos Espíritos da Codificação. O título não é nada. A superioridade real é tudo. Bom, como já foi bem explicitado, né? O tema é relações do além-túmulo, e como nós já observamos, criamos, enquanto encarnados, uma série de pensamentos e ideias e conceitos e valores que, na maioria das vezes, terão que ser totalmente reformulados. Nós estamos no mundo dos efeitos. E o mundo causal é o mundo dos espíritos. Nós estamos num ambiente que, às vezes, eu costumo pensar que aqui é um laboratório, onde nós somos colocados dentro de uma estrutura social, familiar, né, no caso, enfim, numa condição que nos permita o exercício de nossas potencialidades. É preciso dar para nós uma certa liberdade, dar para nós recursos, meios, uma série de condições que nos permita a liberdade de agirmos, de pensarmos, para que possamos avaliar os nossos valores, aprender valores novos, enfim, exercitar. E, obviamente, aqui se cria uma série de condições, uma série de questões que, obrigatoriamente, quando no retorno da pátria espiritual, terá que ser muitas dessas questões deixadas aqui, no mundo dos efeitos. Porque o mundo causal, o mundo que vai à fonte dos verdadeiros interesses do espírito, é que realmente tem preponderância. Então, depois, quando retornarmos, teremos que fazer uma análise, uma retrospectiva. E dessa análise, dessa retrospectiva, desse balanço, tirar somente aquilo que realmente diz respeito aos interesses do espírito. Porque os interesses humanos terão que ser deixados de lado. Essas condições que muitas vezes nós observamos, de superioridade e inferioridade, elas, no mundo dos espíritos, como já foi citado, só realmente tem valor aquilo que é real. O que é fantasioso, característico do mundo dos efeitos, serão deixados de lado. Muito bem, obrigado, Valmir, Zola. Vamos encerrando esse quadro. Vamos a uma pausa para os patrocinadores e voltamos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz.
você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Voltamos com o nosso quadro Momento Evangélico, onde estudamos o livro Fonte Viva, com passagens de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página de hoje é a de número 65, que tem por título Não te enganes. E temos aqui uma passagem de Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7. Ele disse assim: olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia em si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Emmanuel assim interpreta e escreve: não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E, em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que os outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona que projetamos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio.
Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Aspas. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto se alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Fecha aspas. Ozola, percebemos aqui que há uma concatenação, né? Há uma sobreposição dos temas hoje, né? O editorial, o Livro dos Espíritos, e agora o livro Fonte Viva, né? Com Emmanuel, falando dessas questões que, através da nossa vaidade, da nossa ilusão, né, de encarnados, a ilusão do poder, então que quanto mais nos envaidecemos, ensoberbecemos, né, quanto maior essa ilusão, né, nós estudamos ali no Livro dos Espíritos, a decepção vai ser grande. É muito interessante o comentário que o Emmanuel faz no terceiro parágrafo da mensagem, que ele diz assim: o vagalume acha que ele é o máximo, né? Depois a vela acha que pode, aí depois vem a claridade da luz elétrica, e depois ele vai chegar no Sol, e depois ele vai mostrar o quanto é o Sol em relação à grandeza do universo. Então, mostrando que todas estas situações circunstanciais são superiores, estarão sendo vencidas por outras mais amplas, até chegar em Deus. Mostrando que cada um vai oferecer o máximo e o melhor de si e tem que se sentir bem por isso. Mas não quer dizer que você atingiu o ápice e o máximo desta situação. No outro parágrafo, ele vai falar das aparências. Quando nós nos apegamos ao que é aparente, né? E como foi dito na leitura do editorial, né? Transitório. Então precisamos ter muito cuidado com as aparências. E ele vai finalizar nos alertando para a paz íntima. E essa paz íntima, ela advém da percepção de que Deus é o Pai e está acima de todos nós, e que Jesus, através dos seus evangelhos, é um caminho. E este caminho, quando trilhamos em sintonia com o Cristo, né, ele vai dizer também: aí nós somos do Cristo, né? Aí nós somos parte disto. E quando e reportamos o que falamos no estudo de O Livro dos Espíritos, né? Na medida em que Jesus, né, vai se mostrando, vai se tornando aparente, vai se tornando o que ele é para a humanidade vai descobrindo isto. Ele é o Cristo porque ele se manifesta com amor, com bondade, com zelo, com atenção, com carinho por todos. E eu finalizo essa consideração chamando-nos para uma observação. Quando damos a melhor parte de nós, provavelmente vamos entrar na sintonia da melhor parte do outro. E quando damos a pior parte de nós, também vamos encontrar a pior parte. Todas estas ponderações estão nesta lição. Mas o que mais nos toca, né? Quando alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Ou seja,
estamos todos alinhados, aprimorados. Então, que cada um consiga encontrar o Cristo e ao encontrá-lo, vivencie, e ao vivenciá-lo, entenderá porque somos filho de Deus e porque ele iniciou a prece dizendo: Pai Nosso. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos agora no último quadro do nosso programa Verdade e Luz, quadro esse que nós intitulamos Diálogo à Luz do Espiritismo. Estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, onde Divaldo Pereira Franco faz alguns questionamentos ao Espírito Viana de Carvalho. O questionamento de hoje é o seguinte: a convivência nos meios espíritas com aspectos mais discutíveis dos costumes modernos tem tornado cada vez mais tênue a fronteira entre a tolerância e a conivência. Como enfrentar tal situação? Resposta de Viana de Carvalho. Tolerar não significa concordar. Conivir é uma atitude de respeito pelo que pensa ou de como se comportam os outros, mantendo, porém, as próprias convicções e condução correta. O Espiritismo tem como máxima lapidar: fora da caridade não há salvação, que se fundamenta no pensamento e exemplificação de Jesus, quando esteve conosco na Terra. Assim, os postulados que se derivam dos seus ensinos e que foram muito bem estudados por Allan Kardec são as diretrizes de segurança que não podem ser desconsideradas. Todos temos o dever de auxiliar o nosso próximo em desfalecimento ou em tormento de qualquer espécie. No entanto, somos convidados a exemplificar a conduta correta, ensinando-o a comportar-se de forma saudável ao estudo e à prática do Espiritismo. Os modismos são transitórios e não podemos transferi-los para as nossas sociedades espíritas, porque temos leis que nos direcionam com harmonia e que estão muito bem estudadas em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. É muito interessante esta questão do respeito, né? Muitas vezes eu conversando com outras pessoas, eu falo que nós precisamos respeitar tanto a inteligência do outro quanto a ignorância, né? Porque senão, como nós comentamos em outros quadros aqui, vamos nos achando, né, no direito de falar isso, falar aquilo para quem quer que seja. Então, eu entendo aqui, nessa situação, que nós não temos que entrar em discussão, não temos que entrar em disputa, não temos que ter a primazia da verdade ou do conhecimento. Então, essa questão da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas ainda está muito longe, acho que, do nosso entendimento. É nessa ideia, Valmir? Olha, isso é um fato. Aqui Viana de Carvalho chama-nos para a tolerância. E a tolerância pressupõe buscar realmente entendimento, buscar compreender a realidade do outro. Não está, de forma alguma, nos convidando
a ser conivente com situações, mas está nos convidando para repensarmos as nossas posturas e mostrarmos, por nós, convictos do certo, a maneira mais correta de agir, sem obrigatoriamente, sem querer forçar o outro a pensar ou ver pelos nossos olhos. Então, aqui, a chamada é conviver, tolerar, não ser conivente, mas, acima de tudo, manter de nossa parte uma atitude exemplificada, né, nos bons valores que estamos aprendendo. Então, assim sendo, eu me lembrei agora daquela passagem no Evangelho, quando a cortesã pede para lavar os pés de Jesus e utiliza-se de um óleo, de um perfume riquíssimo. E os apóstolos advertem o Cristo falando: Senhor, uma gota deste perfume poderia mitigar a fome de muitos pobres. E Jesus os adverte: olha, pobres sempre teremos, mas a mim não será para sempre. Então chama a atenção que naquele momento ele era o centro das atenções e ele veio para todos. E dentro da condição evolutiva que cada espírito passa, sempre haverá espíritos ignorantes, pobres, espíritos doutos, espíritos puros. As escalas são infinitas. Só que, se nós não tivermos o cuidado, no momento certo, de observar o que é importante e o que não é, muitas vezes ficaremos dando importância a situações que não nos dizem respeito. Então, de nossa parte, assumamos aquilo que melhor condiz com as nossas convicções e uma conduta correta de acordo com a nossa consciência. Verdade e Luz. Bem, amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Zola, as suas considerações finais. Agradeço ao amigo e à amiga, telespectador e ouvinte, que pacienciosamente ficou conosco até agora. Agradeço a você, André, ao Valmir, a toda a equipe da Web Rádio Verdade e Luz, ao nosso amigo e incansável Gilberto, né, pela dedicação, pelo zelo com que cuida do programa. Esperamos que todos tenhamos paz, porque a paz que levarmos no nosso íntimo, poderemos passar também para o próximo. Em tempos de turbulência, que cada um de nós apresente a sua paz para o mundo. Valmir, suas considerações finais. Obrigado, André Reis, obrigado, André Zola, obrigado, Gilberto na técnica, a você, amigo e amiga ouvinte, pela paciência, pela consideração que vocês têm para conosco, nos ouvindo, nos dando aí o privilégio de levar até vocês
as nossas observações em torno da doutrina espírita. A todos, o meu forte abraço. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos, né? Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo canal do YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.